Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para compartilhar mais uma reflexão, uma breve reflexão em cima de um texto que é muito conhecido por muitos mesmo, cristãos, não cristãos, mas eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo novo e precioso ao nosso coração. E acima de tudo, com certeza o Senhor quer que venhamos colocar essa palavra em prática. Amém? Hoje estaremos refletindo no texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso de número 21 e 22 apenas. Amém? Mas, como de costume, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos, fazermos uma breve oração pedindo que essa palavra venha entrar no nosso coração, que essa reflexão venha entrar no nosso coração e venha fazer com que eu e você coloquemos ela em prática. Amém? O objetivo, o propósito dessa palavra é que ela seja prática. Entende, queridos? Definitivamente essa reflexão que estaremos meditando hoje não é uma reflexão que deve ficar apenas no nosso campo da mente, mas deve se tornar algo prático, algo do nosso estilo de vida, algo cotidiano, algo onde sem dúvida vai nos fazer ser mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém? Pois bem, mas antes de nós lermos o texto e refletir em cima dele, eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os teus olhos para orar. Amém? Pai amado, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela sua presença em nós, pela sua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra ela é rica e ela é preciosa e ela vem ao encontro do nosso coração de acordo com aquilo que nós precisamos ser transformados, ser ensinados para nos parecer cada dia mais e mais com o Senhor, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus essa palavra venha entrar no nosso coração e venha produzir fruto. Ó Deus, que nós venhamos ser transformados, nós venhamos ser libertos, que essa palavra venha gerar cura, transformação na minha vida, na vida de cada uma dessas pessoas queridas que estarão assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, para a glória e louvor do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Ora, com certeza, essa foi uma das lições mais poderosas que o Senhor Jesus já ensinou. Uma lição a respeito do perdão. Aqui ele falou sobre isso, queridos, porque, como a gente viu aqui, Pedro ele se aproxima do Senhor Jesus com um interesse, com uma pergunta talvez incomum ou com alguma intenção por trás. Ele chega diante do Senhor e pergunta o seguinte: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão que peca contra mim, que pecar contra mim? Até 7 vezes? Não é interessante, queridos, quando nós olhamos para, em primeiro lugar, essa pergunta do apóstolo de Pedro e a colocação dele de quantidade? A impressão que dá, o que esses versículos nos mostram, nos levam a suspeitar, é que Pedro provavelmente ele tinha alguém em mente que ele já havia perdoado possivelmente 6 vezes. Entende o que eu quero dizer? Essa é a impressão que dá. Ele provavelmente, queridos, aqui poderíamos deduzir que ele já estava pronto para dar um checkmate em alguma pessoa, talvez em uma pessoa específica, certo? E aí, independentemente da resposta, ele estava procurando aqui, quando ele coloca uma certa quantidade, um número, o que nós conseguimos enxergar aqui é que parece que ele estava mais preocupado com uma fórmula do que realmente com a resposta. Você já passou por isso? Onde talvez você já teve algum conflito, algum confronto com alguém
e aí você sabe por conhecer a palavra de Deus, e aí você sabe por saber que isso foi um dos ensinos do nosso mestre, que nós devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, possivelmente, quando você se sentiu ferido, magoado, possivelmente você ficou encontrando, assim como Pedro, tentando encontrar uma fórmula de como escapar, como a gente costuma dizer ou ouvir, né? Sair pela tangente dessa questão do perdão. E aí o Senhor Jesus é incrível, não é à toa que Ele é o mestre, porque Ele responde assim: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se nós formos parar para pensar do ponto de vista de Pedro, onde Pedro, muito mais interessado do que em uma resposta, mais interessado em uma fórmula para resolver aparentemente essa questão, né? Se nós formos olhar para o ponto de vista de Pedro, olhando para a matemática, a gente talvez não seja tão bom assim de matemática para encontrar essa resposta de bate-pronto, mas eu posso entender essa equação de maneira muito simples, porque eu acredito que, assim como eu, você já deve ter procurado fazer essa conta, esse cálculo. Quanto que é 70 vezes 7? 70 vezes 7, a resposta é 490, entende? Então, assim, da maneira que eu li, significa que nós temos que perdoar a mesma pessoa 490 vezes por dia. Entende o que eu quero dizer? Se nós formos analisar a questão do perdão em relação à resposta, à pergunta de Pedro versus a resposta de Jesus, a impressão que dá é que a gente vai ter que... Entende, queridos? Eu não sei se é assim que você entendeu, mas quando nós lemos aqui, é isso que a gente consegue concluir, de que a resposta de Jesus para Pedro aqui, que ele deveria perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, entendeu? A conclusão lógica e óbvia, matematicamente falando aqui, que Jesus está dizendo que, olha, que você, Pedro, deve perdoar, na verdade, a mesma pessoa 490 vezes por dia. Entende? Isso é muito perdão para se dar, é ou não é? Com uma média, se a gente for ainda manter esse raciocínio matemático, lógico, com uma média de um ato de perdão a cada 3 minutos, aproximadamente, eu e você poderíamos passar o dia inteiro apenas perdoando alguém. Consegue se imaginar nessa situação? Mas vamos lá, queridos, para a gente ser mais objetivo nessa reflexão. O que de fato precisamos entender aqui? Que na verdade Pedro ele está agindo como muitas vezes eu e você queremos agir, né? De uma forma como alguém que quer fugir do problema, entende? Então quando a gente passa a agir de maneira mais madura, sem querer fugir das situações, dos conflitos, das situações, precisamos entender, querido, que o que Jesus está querendo mostrar aqui para Pedro é que essa questão não é sobre números. Não se trata de números, não se trata de cálculo, não se trata de matemática, não se trata de raciocínio lógico. Jesus aqui, na verdade, ele estava nos dando, através da questão aqui que Pedro leva até ele, Jesus está nos dando uma nova fórmula matemática. Na verdade, Jesus aqui estava oferecendo e apresentando, queridos, um novo conjunto de verdades para que eu e você venhamos andar no perdão. A primeira afirmativa é essa que eu quero deixar aqui para você nessa reflexão, é que o perdão não é ficar contabilizando. Perdão não se trata de fazer contas, queridos. Na verdade, perdão é sobre perder as contas, entende? Longe do Senhor Jesus querer colocar aqui um número, colocar uma meta, longe de Jesus aqui querer colocar, estipular um número específico que Jesus aqui está querendo mostrar para Pedro.
para de perder tempo se preocupando com quantas vezes você deve perdoar. Entenda que você deve perdoar. E não é assim que eu e você agimos, querido. Na maioria das vezes, nós ficamos martelando, alimentando a tristeza, a ferida, a chateação, a situação em si no nosso coração, entende? E perdemos tanto tempo armazenando no nosso coração tristeza, mágoa, rancor, angústia, quando na verdade, se nós fôssemos mais obedientes àquilo que Cristo está propondo aqui para Pedro, que serve para nós também, querido, certamente nós já seríamos curados muito mais rápido. Porque a verdade é essa, é que quando eu e você ficamos presos pela falta de perdão, nós é que adoecemos, nós é que continuamos feridos, machucados e magoados, entende? Então precisamos entender o que, queridos, aqui, que todos nós vamos acabar nos machucando mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. Eu trouxe uma mensagem, eu tive o privilégio de pregar este final de semana na nossa igreja do Jardim Maragogipe, onde eu falei sobre amor, que amar, entende? É algo que nós devemos fazer como se nunca tivéssemos sido feridos, entende? Então entenda uma coisa, nessa mesma mensagem eu disse que é inevitável, entende? Nós nunca vamos concordar com todo mundo, nem todo mundo vai concordar 100% com tudo, em tudo conosco, entende? Então assim, veja só, mais cedo ou mais tarde é inevitável, eu vou acabar machucando você por alguma razão, talvez direta, talvez indireta, talvez você vai fazer algo que eu vou ficar mal, vou ficar chateado, entende? E falando sobre amor nessa mensagem neste domingo, na nossa igreja de Maragogipe, eu falei algo que eu quero relembrar aqui, que é o seguinte: normalmente, querido, geralmente as pessoas que nós mais ferimos, ou as que mais nos ferem, são as pessoas que são mais próximas de nós. Você já parou para pensar se porventura Pedro chegou para perguntar isso para Jesus porque ele estava com problema com a sua sogra? Será que era porque Pedro estava com problema com algum dos outros discípulos? Algum amigo de pescaria? Veja que Jesus, ele não entra no mérito da situação, do porquê, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Por que eu estou tocando nesse assunto, queridos? Porque não é assim que acontece. Nós muitas vezes ficamos presos, nós nos impedimos de liberar perdão porque nós queremos trazer razão às situações antes de liberar perdão. Nós queremos justificar, nós queremos dizer que nós não estamos bem, que nós estamos mal porque fulano fez isso e aquilo, porque fulano falou isso e aquilo, entende? Nós ficamos matutando, martelando a situação, o problema, ao invés de simplesmente, queridos, entender que nem sempre eu sei, eu tenho maturidade para entender e para falar para você isso. Às vezes as pessoas nos ferem propositalmente, mas entenda uma coisa: a maioria das vezes as pessoas nos ferem não é intencionalmente, principalmente quando são as pessoas mais próximas de nós, entende? Isso não é só você que passa, não é só você que enfrenta, muitas pessoas enfrentam essa mesma situação, entende? É muito mais fácil você e eu sermos feridos, machucados por alguém que nós não nos relacionamos tão frequentemente, entendeu? De uma forma proposital, do que pelo pai, pela mãe, pelo irmão da igreja, pelo filho, por alguém que você trabalha junto, por alguém que você estuda, um colega. Entende o que eu quero dizer, queridos? Porque são pessoas que nós nos relacionamos constantemente, entende? E eu quero dizer mais: uma coisa é você saber que alguém está te ferindo propositalmente, tentando realmente machucar você, entende? Uma coisa é isso, você é livre para se afastar, para tomar uma certa distância,
viver um pouco afastado dessa pessoa. Nós não somos obrigados a viver com pessoas que nos ferem e nos machucam, entende? Mas eu e você não temos, segundo o padrão do reino, liberdade para não liberar perdão. Porque entenda, o princípio do perdão não está relacionado com aquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer em relação ao outro, mas o princípio do perdão para mim, para você, está baseado e fundamentado no perdão de Deus para comigo e com você. Entende? A palavra de Deus diz que mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos perdoa quando nós pedimos perdão, entendeu? E ainda que eu e você não venhamos pedir perdão, Ele ainda assim, Ele não vai reter o seu perdão, Ele vai liberar, porque Ele nos ama, entende? O amor, ele anda lado a lado com o perdão e vice-versa. O perdão, quem ama perdoa, quem perdoa, perdoa porque ama, entende, queridos? Então, para concluir, eu quero dizer para você o seguinte: talvez o seu esposo, mais cedo ou mais tarde, vai te decepcionar, sua esposa, seu filho, seu irmão, um parente seu, um primo. Talvez você vai ser alguém que vai ferir, vai decepcionar alguém. Alguém pode falar mal sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Alguém pode, de repente, roubar algo de você. Alguém pode furtar algo de você. Alguém pode até atrapalhar o teu casamento, tentando seduzir a tua esposa, o teu esposo, entende? A vida é assim, a vida é cheia dessas circunstâncias. Alguém pode ter até abusado de você, seja psicologicamente, emocionalmente, sexualmente. Cada tipo de abuso, é claro que gera um peso, um trauma, algo a ser vencido. Mas eu quero que você entenda, enquanto ser ferido faz parte da realidade, ficar e permanecer amargurado é uma reação. Entende o que eu quero dizer, queridos? Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: por exemplo, alguém pode chegar para mim e falar qualquer coisa, mas algo que eu não aceito é alguém falar mal do meu filho, entende? Porque, uma coisa é mexer com a gente que sabe se defender, outra coisa é com nossos filhos que são ingênuos, são imaturos, inexperientes. Mas ainda assim, queridos, isso não é motivo ou razão para que eu e você não venhamos liberar perdão. Sabe por quê? Sabe por que eu e você, sabe por que eu toquei nesse assunto em relação ao filho por último? Porque eu e você, nós ferimos o Filho de Deus com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com as nossas iniquidades. E ainda assim, Deus, como um Pai tão amoroso, tão misericordioso e perdoador, ainda assim Ele nos perdoa. Mesmo diante de tantas ofensas, diante de tantos pecados que eu e você fazemos e que ferimos novamente o seu Filho amado Jesus Cristo. Então, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: eu e você precisamos aprender a viver um estilo de vida de constante perdão. Amém? Não é sobre satisfazer, resolucionar, resolver uma conta, uma equação matemática. Se trata de perdoar todas as vezes, indiscutivelmente. Precisamos lembrar de que, independentemente daquilo que eu e você fazemos ou já fizemos, o Senhor já nos perdoou. O nosso Deus, Ele já nos perdoou por meio de Cristo. Amém? Então, eu quero deixar essa reflexão, essa mensagem para você desse dia de hoje. Amém? Perdoar é perder as contas. Amém? Faça isso. Experimente. Você vai ser muito mais feliz. Você talvez vai se ver livre de uma prisão que talvez você está se mantendo por falta de perdão.
por falta de liberar o perdão. Amém? Quero deixar essa reflexão para você em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai amado, Pai maravilhoso, ó Deus, eu quero te agradecer pelo seu perdão. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E por nos amar primeiro, significa que o Senhor nos perdoou, Pai, primeiro. E nós devemos seguir o teu exemplo. Nós devemos amar, porque aquele que conhece a ti, aquele que conhece a Deus, ama. E nós também devemos perdoar, porque aquele que conhece a Deus, ele já foi perdoado. Ele já foi perdoado, então ele deve perdoar. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ó Deus, e é isso que o Senhor Jesus quis ensinar e mostrar aqui para Pedro. Que ao invés de ficar perdendo tempo, ficar fazendo contas, fazendo cálculos, o mais importante é perdoar, é perder as contas. Que o Senhor nos ensine essa lição prática, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lembre-se, perdoar é perder as contas.